Igreja, a paz do Senhor, que privilégio. Eu estava falando para o Rafa sobre, eu disse, eu já ouvi falar o nome Mavi. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu já vi ela em algum lugar. Essa menina aí, ela marcou um tempo na minha vida. Deus, ele tem os meios, né? É do quadro aquele? Eu lembrei que essa menina, num tempo muito cirúrgico, aleluia, ela me fez um desenho profético, e mal sabia a grandeza desse desenho. Ele está na minha sala de oração, e Mavi para testificar. Sábado, agora nós tivemos 4 pastores da Argentina, numa conferência incrível que tivemos lá, e eu levei eles para a sala e eles ficaram chocados com aquele quadro. Então, louvado seja Deus por vocês ter essa flecha sendo lançada para a Europa. Nós estamos fazendo um trabalho também na Inglaterra, junto com o pastor Josias, eu, Russo, Aline, e não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Fazer missão não é brincadeira. Isso aqui não foi falado para sensibilizar os irmãos. Vocês podem ter certeza que enquanto a gente vem aqui no domingo, nessa igreja linda, Mavi vai estar lá sozinha, cuidando de crianças, com estratégia do céu, para trazer o nome de Jesus para aqueles corações. Deus te abençoe. Lajeado vai ajudá-la. Nós vamos te ajudar nesse processo. Eu vou falar contigo e nós vamos servir a tua vida em amor. Irmãos, que privilégio. Santa Ceia, um momento muito especial para a igreja do Senhor. E eu conheci Marcos, como ele disse na conferência Famintos, e hoje eu vendo a igreja a qual ele é o pastor, eu não só admirei mais, só que potencializou a minha alegria. Primeiro ver um menino de 15 anos, com tanta doçura, perfumando a casa com adoração. Então essa casa tem um dos pilares, que é a adoração. E vi também uma pequena Davi, chamada pastora Cris. Uma leoa, gente. A mulher abre a boca, tem um leão aí dentro. É uma intercessora da cidade. Glória a Deus por isso. A única coisa que eu fiquei um pouco assim tocado foi porque Luciano Subirá vai vir, né? Marcos, ele vai falar umas coisas assim, mas é o cuidado de Deus, é o favor de Deus para a igreja. É ou não é? Nós que somos avantajados, que gostamos das guloseimas, quando se trata desse assunto que já é raro ser falado, ele confronta a gente. Ele confronta mesmo. E é isso que o Espírito de Deus está fazendo. Ele está trazendo ministérios, pastor, que não existiam antes. Eu vi Marshalls pregar lá no Mevan anos atrás. Era quase que uma mosca branca no meio do negócio. Ele começou a falar de corpo, de cuidado, e começou a falar partes técnicas, a parte biológica do corpo. Rapaz, eu saí dali perturbado. Eu saí dali com vergonha. E é uma maneira de Deus estar preparando a noiva para aquele grande dia. Às vezes precocemente, por não cuidarmos do templo do Espírito, porque igreja não é esse lugar bonito, igreja somos nós, gente.
Que também alguns são bonitos, né? Outros nem tanto. Mas o Senhor, pela misericórdia, está levantando homens com propriedade naquilo que estão falando. E esse é o nível de maturidade que a igreja está se levantando nesses dias. Então não deixe de vir, viu? Luciano Subirá é exemplo. É uma carta que está sendo lida nessa área. E é um mestre. É um homem preciosíssimo do reino. E vocês vão ser presenteados pelo Senhor. Amém? Então, abre a palavra de Deus no livro de Atos. Eu amo de paixão o que Jesus está fazendo na terra. O Senhor Ele está elevando a régua, Ele está levantando a régua, o nível está subindo. Eu, conversando um pouco com o Rafa, com o Russo, para entender o coração da CCA, e vocês trabalham com células, que são porções da igreja, em lugares onde o povo é treinado, onde estrategicamente as pessoas possam, elas têm liberdade de expressar a sua vida e ser cuidada pelos homens e mulheres maduras que estão ali representando Jesus. E isso é incrível. No Brasil a gente sabe que tem muita coisa acontecendo. A gente vê que os moldes estão mudando, os modelos estão mudando. E o MDA é um modelo que deu certo, muito certo, e que muitas igrejas adotaram como uma plataforma de instrução para a cidade. E isso é incrível, mas não é tudo. A pastora falou uma coisa aqui interessante, que esses são dias que o Espírito Santo, Ele está trazendo experiências para os seus filhos. Sim, Ele está. A gente tem visto igrejas crescerem como nunca, no Brasil e nas nações, né, Mavi? Sabe como é que vai ser os cultos dela? Com 7, 8, 10 crianças. E ali o Espírito Santo também está. Nós temos uma base de missão, Mavi, lá no Moçambique, há 5 anos. E mês que vem tem 161 africanos para descer as águas. 161 novos representantes de Jesus. Que loucura é essa? Irmãos, a igreja lá de Moçambique, ela não tem nada de formoso. O telhado é de palha. Agora nós construímos 4 igrejas em 2024. Que agora é de zinco o telhado. Paredes com tijolo e cimento. E lá, isso é luxo demais. As igrejas são de barro, tijolo que eles mesmos fazem, o cimento é barro e o telhado é de palha. E as cadeiras é barro seco, as poltronas de barro. Mas quando eu conheci aqueles africanos, eu fiquei com vergonha da maneira com que eles, não tendo nada, adoram o Senhor. Eles amam Jesus. Lá quando se converte, se converte. Lá não se negocia, ou é crente ou é crente. E está crescendo a obra. E nesses anos Deus está treinando uma igreja para encontrar o seu Senhor. Amém, irmãos? Então, levem Deus a sério. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o poder de Deus.
Hoje a ceia foi muito bem falado, o pastor falou algo, e eu particularmente amo a ceia do Senhor, porque ela faz a gente analisar nós mesmos, a gente começa a ser confrontado em áreas que a gente às vezes está acostumado, e Deus está mexendo com a consciência do corpo. Deus não está mais respeitando nada e nem ninguém. O Espírito Santo, ele está fazendo nós crer mesmo. Talvez alguns aqui foram alcançados em uma casa, numa célula da cor vermelha, da cor azul, ou da casa do bairro tal, e para ti só foi um momento que trouxe alguma alegria momentânea, e o Senhor está dizendo: mal sabe tu, camaradinha, eu te escolhi para fazer diferença, não só em Garanhuns. É o início de um grande plano. Quem crê nisso? Para ver a importância que tem anunciar o Evangelho do Reino. Nada acontece por acaso. Deus conhece nós como nós estamos agora aqui, agora. E muitas vezes os nossos sorrisos escondem gritos dentro de nós, de pedido de socorro. Casamentos que já não existem mais, né? E a profecia está aqui, todos os dias na frente do povo de Deus. Atos capítulo 10. Vamos ler a palavra? Eu te amo, Jesus. Ninguém é maior que o Senhor aqui. Olha o que diz no versículo 1 em diante. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. O que ele era? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínua oração a Deus. Este, quase a hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E Cornélio, fixando os olhos nele, muito atemorizado, perguntou: quem é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Versículo 20. Levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu, a quem procurais. Qual é a causa por eu estar aqui? E eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um anjo para que chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então chamando-os para dentro, o recebeu. E no dia seguinte Pedro foi com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope, ou de Jope. Amém. Cornélio poderia ser só mais um nome citado nas Escrituras, mas eu louvo ao Senhor pela misericórdia que Ele tem agido nessa existência da raça humana. As coisas de Deus, elas são muito claras, são muito perfeitas em tudo que Ele faz. Não existe acaso para o Senhor.
Como disse o pastor, eu venho do Rio Grande do Sul. A minha cidade é aquela cidade que tinha a van nos vídeos, que talvez vocês viram, que a água bateu pela metade. Também é aquela cidade que veio uma balsa e bateu contra a ponte. O Russo esteve lá, a cidade foi destruída. É um episódio de guerra. Bairros de quase 500 casas não existem mais. Foi arrastado igrejas, casas, famílias, tudo junto. E nós gaúchos, eu falei hoje pela manhã, o gaúcho é orgulhoso, né? É um povo batalhador, tem alguns rótulos que o gaúcho tem, e que o transformou até em soberbo. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu uma catástrofe, e eu tomo muito cuidado, porque foram famílias inteiras que perderam a vida. Centenas de pessoas morreram. Mas nesse episódio tem uma coisa que nasceu: a igreja do Senhor. As igrejas lá, elas só cultuavam a Deus. E eu não falo todas, é óbvio, a maioria. Numa noite como essa, aquilo que os meus olhos estão alcançando é o que acontecia em Lajeado. Domingo após domingo lotavam-se templos cheios de pessoa vazia de Deus. Entrava conferência, saía conferência. Algumas igrejas faziam campanha em cima de campanha, estratégia em cima de estratégia. Mas o Espírito de Deus era deixado de lado, na maioria delas. E pasme, irmãos, quando deu essa tragédia, uma coisa aconteceu e foi real. O rico e o pobre, o preto e o branco, o inteligente e o iletrado estavam de bota de borracha, rodo na mão, trabalhando junto para o mesmo propósito. Sabe o que aconteceu lá? Padres vieram oferecer paróquias para os pastores fazerem os seus cultos, Marcos. Vocês têm noção do que é isso? O padre da cidade oferecer a sua paróquia para a igreja que antes era uma rival ou uma concorrente, fazer os seus cultos ao Senhor. Isso é a mão de Deus. Depois da enchente, um vácuo de depressão caiu na região. Famílias inteiras estão depressivas. A igreja se reconstruiu. A nossa igreja, ela tem o pé direito bem maior que esse. Ela foi até o teto. Nós perdemos tudo. Literalmente tudo. Mas uma coisa que não foi tirada, aliás, foi acrescentada com isso tudo. Nós nos demos as mãos e permitimos o Senhor ser o governo de tudo e em todos. Começou um processo de lá para cá. Juntamos as forças, reconstruímos a igreja. E irmãos, quando Mavi subiu aqui, começou a falar e colocou no telão os dados para que os irmãos ajudassem. Eu tenho uma certa dificuldade, pastores, dos apelos desse tempo, para aquilo que o Senhor sonha. Como é difícil falar de alguns assuntos. É muito difícil, irmãos. Falar em missão, vai para a Europa, não precisa. Está lá aqui, ó, o Josias, nosso amigo lá, às vezes só misericórdia para ele virar o mês. Está com a família lá, pregando o evangelho para os ingleses.
E a gente diz que ama o reino. Eu amo o Senhor. E eu disse uma vez para o nosso pastor: sabe onde é que a gente deveria colocar as salvas na hora do apelo? Dentro dos banheiros, do lado dos bebedores, porque a hora que passa, que faz a palavra da finança, que é constrangedora para quem traz essas palavras, porque tu fala em dinheiro, que é a único Deus que o próprio Jesus citou como Deus, com um D minúsculo. Parece que afronta nós. Mas tudo precisa-se de dinheiro. Vai comprar um microfone desse. Compra uma cadeira. Todos aqui são maduros para ouvir isso. Esse é o tempo que o Senhor está mudando a nossa mente por uma mente cristã de verdade. E nota-se com a multidão de jovens que invade as igrejas nos dias de hoje. Adolescentes, como Abner, um menino doce, que quando fala e canta, enche a casa. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. E Cornélio era um homem que a função dele não era muito agradável para as religiões, ainda mais para o Cristo que se apresentou à terra. Então ele não tinha um estereótipo de um homem que poderia ser alcançado. Jesus escolheu Israel, e o que vamos fazer? Foi a nação que ele escolheu. Mas o projeto original não tinha nada a ver com Israel, tinha a ver com o mundo. A grande comissão de Mateus 28 está sendo preparada para alcançar o mundo todo. Eu tenho certeza que alguns, ou a maioria, nem sabe o país que ela sonha em ir. Uzbequistão, é isso? Tadiquistão, é isso? Jesus está preparando uma igreja forte nesses dias. Eu vou repetir: há uma igreja sendo levada para um nível mais alto, bem mais alto. Eu falei pela manhã, eu sou do tempo de uma igreja simples, mas cheia do Espírito. Eu me converti na era dos dons. Quem aqui se identifica com isso? Quem já ouviu falar nas veinhas do coque? As veias do coque, quando começava a marchar, gente do céu, nós pedíamos perdão até pelos nossos parentes que já tinham partido. Perdão, porque Deus era com elas. Eu ia naqueles cultos nas igrejas de Tábua, gente. Não tinha formosura, os microfones dando choque. Com violão de 3 cordas. O baterista fora do tom da música. Mas Deus estava ali. Cadeira, os bancos eram bancos de madeira, feito por algum irmão. Aí não tinha muita simetria, um era meio torto, outro era comprido, outro era alto, outro era baixinho. Então era uma, Mas tu, Senhor, estava ali, Russo. E sabe o que está acontecendo hoje? A era moderna tirou um pouco o perfume. E louvado seja Deus por isso tudo. Eu espero na próxima vez que eu vim, pastor Marcos, você já tem um novo templo, porque não cabe mais pessoas. Entendeu? Eu espero que estrategicamente de 10, de 20 células vai para 150. E por que não? Deus, Ele espera isso de nós. Mas no Espírito não tem regra. O que é conduzido pelo Espírito, e quando eu falo não tem regra, isso não significa desordem na igreja.
Para isso que tem tudo, tem apostilas, tem treinamentos, tem setores, porque o céu é ordem. Agora não pode se travar nisso. O Espírito Santo, ele quer ser ouvido pelo teu coração. E Cornélio era um cara que estava ali num bairro isolado. Ele não era o estereótipo de um homem a ser alcançado, mas os atos dele chamaram a atenção de Deus. Era um cara que orava constantemente. Engraçado que o Senhor, vocês já não pensaram, por que Deus não usou o anjo para pregar para Cornélio? Ele já tinha os atos de um homem santo. Ele dava ofertas, esmolas, ele ajudava as pessoas com necessidade. Ele orava coisas que muito crente não faz hoje. Crente de 10 anos de fé, 20 anos de fé não oram mais porque não precisam. Eu já sou de Deus. Claro que isso é só em Lajeado. Cristãos que não amam a palavra, não tem paixão pelas Escrituras, sentam nas rodas dos escarnecedores, dão ouvido aos pecadores, menos a paixão pela verdade. Ainda a Bíblia é a voz do céu para a terra. Ainda as Escrituras é que anunciam o Criador. E é dela que tem as saídas para a vida. E aí Pedro, que era o crente, Pedro era o crente, imagina um apóstolo separado por Jesus. E Pedro, ele foi confrontado o tempo inteiro no treinamento de 3 anos e meio. Amém? Jesus treinou 12 homens 3 anos e meio antes de os enviar. Só que as nossas vaidades hoje, elas querem tudo para ontem. Tem processos a vida. Até Pedro ir lá para Cornélio, Pedro foi confrontado e foi confrontado muito. Jesus não errou quando chamou Pedro, só que ele sabia que ia ter trabalho, e ele pegou e começou a tratar Pedro o tempo inteiro, pá, pá, pá. E Pedro permitiu-se ser tratado. Eu vou te dar um conselho: quando teu líder te confrontar numa área que tu é prisioneiro, louve ao Senhor. Seja submisso à tua liderança. Isso é Deus usando da misericórdia para te treinar para a grande comissão que vai alcançar as cidades. Deus está te treinando. Mas o evangelho, diferente de qualquer outra cultura, a cultura do reino, ela é santa, perfeita, e ela não deixa nada para trás. Ela trata todas as áreas, todas as esferas, todas as classes. Ela mexe no campo das emoções, e se tu se expor à verdade, ela vai te confrontar. E aí Pedro teve essa tarefa. Tu imagina, um anjo desceu para o Pedro. Um anjo. Vai lá e visita uma família que tem temor, e os ensine o que eu te ensinei. Só que Pedro, orgulhoso,
faltava um pequeno ajuste para o start da grande obra. O lençol desceu e Pedro foi mais uma vez tratado pela verdade. Eu vou dizer que Garanhuns, ela só vai ser entregue para uma igreja madura. Vocês estão me ouvindo aqui? Lajeado hoje ajuda os cacos. Estamos reconstruindo paredes, mas entendemos na movimentação que não se trata de grandes templos, mas uma igreja preparada para servir em amor, como atos de justiça, expressando o Cristo que foi gerado em nós. E pasmem, está crescendo a igreja. O templo, em 4 meses, foi totalmente restaurado. Mas uma coisa é fato, a gente continuamente está nos aperfeiçoando. Obrigado. E estamos permitindo Jesus tratar todas as áreas. Sabe onde? Nas mesas com os nossos líderes. Quem está aqui? O Espírito de Deus está permitindo coisas serem, com o perdão da palavra, vomitada nesse tempo. Ajustes finos estão sendo tratados na noiva. Às vezes os líderes têm sonhos. Eu sei porque nós temos algumas movimentações. O ano está chegando ao fim. Nós temos 6 igrejas na cidade. Diferente de vocês que têm, eu particularmente gosto desse modelo. Uma igreja e centenas de igrejas, representando as casas, nos bairros, tendo alcance continuamente a novas famílias. Mas nós temos que trocar algumas peças, e é tão difícil achar homens comprometidos, Russo. Casais cheios do Espírito, casais que se prepararam nas Escrituras, que sabem como aconselhar, como falar, que têm o campo das emoções controlados, que não são alto e baixo, têm a língua dominada pelo Espírito Santo. É tão difícil separar homens que a sua casa reflita o Cristo. Não é só arrumar um casal para dizer vai, coordena uma igreja, coordena uma célula, coordena isso, coordena aquilo. Não, é muito difícil. Por isso que está doendo nesses anos, meus irmãos, que Jesus está às portas, e aqueles vícios que tu tem de estimação não dá mais. Nós não conseguimos mais reter isso, e o próprio Espírito está te incomodando, tu não dorme mais. Por quê? Porque a palavra está sendo anunciada. Eu falei de Luciano Subirá, é um cara que no começo da minha caminhada, eu lembro claramente que eu via as pregações dele, eu chorava. Elas entravam em mim, iam curando. E agora o cara virou um exemplo no domínio do corpo. Eu vou ter que ver ele tudo de novo. Hein, Abner? Eu vou ter que ver as pregações do cara tudo de novo. Eu comprei aqueles 2 livros. Eu comprei. Caraca, gente. Mas eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero que a minha família vá para o céu. Eu estava dizendo para a Aline e para a Russo, nós tivemos um culto. Pastor de Caruaru, o pastor foi pregar em Caruaru, no aniversário de 11 anos da igreja. E nós estávamos voltando para cá. E nós tivemos um culto de Caruaru até aqui, nós 3. Foi lindo. O Espírito Santo nos calou uma hora e nós deixamos Ele ministrar. E uma das coisas que eu falei, eu disse, não só eu, mas nós conversamos, a gente está cansado, num tempo onde não se sabe mais quem é de Deus, quem não é. É ou não é, pastor Marcos? Quem é de Deus?
Imagina, há um tempo atrás, quem era de Deus? Um velho de bigode com terno, verde musgo, e com a gravata vermelha, não combinava nada, mas ele era o estereótipo de um homem de Deus. Hoje sobe russo, barbudo, feio, de boné, e prega, e o Espírito Santo faz coisas. E quem é de Deus hoje? Quem é de Deus? Quem aqui é de Deus, representando o Deus de verdade? Quem aqui o Senhor dá testemunho do teu nome? Quantos aqui o céu fala de ti? Quantos aqui os demônios se curvam de medo? E esses são os anos que Deus está levando a igreja num outro nível. Talvez tu está vindo aqui, os visitantes pela primeira vez, e que lindo isso, te deram um bilhetinho. Esse bilhetinho é só uma estratégia para que tu se sinta abraçado. Mas aqui hoje começa um processo longo, ou dependendo da tua fome vai estreitar um pouco, mas é um processo. Mas não limitamos o Espírito de Deus, porque Ele quer alcançar a menor visão do reino, que é a cidade. Vocês entenderam o que eu estou falando? A menor visão bíblica é uma cidade. Sabe por que existe CCA? Por garanhões. E tu é muito importante dentro desse processo. Eu falei pela manhã, tem pessoas que nunca vão subir num púlpito desse. Eu me lembro que eu me converti numa cidade feia e pobre e perigosa. Ela foi considerada talvez uma das cidades mais perigosas do Brasil, chamada Alvorada. Numa igreja de vila mesmo. Deus me tirou da minha terra, do meio da minha parentela, e me levou isolado, porque lá tinha um primo meu que era crente. Ali começou um processo. E eu me lembro claramente que as profecias, pastor Marcos, eram liberadas, e eu ficava sedento por tudo que Deus fazia. Sabe que eu não via maldade em nada? Eu não via mais problema em nada. Quem tocava, quem cantava, quem pregava, eu tinha fome. Eu tinha fome de Deus. E eu me lembro que profeticamente era falado sobre promessas de Deus, o sonho de Deus para mim. E eu sei que a minha mente era bem crente, era bem aleluiada, mas eu duvidava, porque algumas profecias era quase que impossível de se cumprir. Mas eu amava o Senhor, eu amava Jesus, e eu tinha tanta fome, que aonde tinha um mover de Deus estava enfiado. Talvez alguns aqui trabalham incansavelmente, e o pastor nunca foi visitar a tua casa. Não fique chateado, não fique. Na hora certa o céu vai falar de ti. Tem pessoas que trabalham, ninguém fala. E eu não estou falando porque o pastor não nota as pessoas. Se é alguém que nota as pessoas, é o pastor. Às vezes tem que esconder uma angústia através de um sorriso, porque ele é o cara que vai responder por todos. Esses dois ali, ó. Quer ter 120 células? Ele vai responder. Por isso que o Senhor está elevando o nível. E nós vamos ser responsáveis por cada ferramenta distribuída para a igreja. Nós vamos responder por cada movimentação nesses dias. Assim como o mundo apodrece e as trevas tomam conta cada vez mais, as trevas estão avançando. Assim brilha uma noiva dia após dia, se preparando por encontro com o rei. Aonde não aceitamos mais qualquer coisa.
Nós não estamos mais pensando em vaidade, em nada. A gente está desarmando e tendo fome pelo Espírito. E se os velhos não quiserem, essa geração de jovens vai atropelar. Vai vir uma onda e vai pegar esses jovens e ninguém mais para. O espírito de boi selvagem vai os tomar e eles vão invadir as ruas, as casas, as faculdades, as escolas, os barzinhos. E eu profetizo que os bares de Garanhuns, vão ser tocados e vão se transformar em células, encontros da noiva, por causa de alguém que seja corajoso e permita o Espírito ser tudo. Vocês estão aqui, gente? O ano está passando rápido. Para analisar, nós estamos 4 meses de uma enchente que tocou 402 cidades do estado. O Rio Grande do Sul tem 489 cidades, 402 foram tocadas pelas águas, pastor. 704 pontes caíram nas cidades. Os números falam que 100 e poucos mortos, mas tem mais de 1000 pessoas. E aí? E agora, gaúchos? Batam no peito? Hã? Nós desarmamos e vimos vocês, estados que às vezes nós falamos mal. E eu peço perdão para ti, pastor, para tua família e igreja. Eu peço perdão pelas vezes que nós não servimos a igreja do Nordeste. Eu peço perdão pelos discursos de uma igreja que era morta, desprezando irmãos do Nordeste. Eu peço perdão, porque nessa enchente o Brasil desceu ao sul e mostrou o que é a igreja, e nós reconhecemos isso. Nós vaidosos vimos mineiros, cearenses, pernambucanos, juntos proclamando Cristo com a sua vida. Lá ninguém falou um texto bíblico, mas o serviço maduro nos ensinou a ser igreja. Então eu peço perdão, nos perdoa. E nós estamos entrando nesse ambiente, irmãos, onde os pais de famílias, os homens, os machão. No Rio Grande do Sul tem uma fala, os guapos. Eles vão voltar a ser sacerdotes do lar, cuidar da sua primeira igreja, a sua casa. Pais vão sentar com seus filhos e vão brincar de Lego. Isso também é cultuar o Senhor, sabia? Pais que cuidam mais do carro do que sua família. Sabe o que o Espírito de Deus vai fazer? Filhinho, pega o balde, ajuda o pai a lavar o carro. E o filho vai se lambuzar de sabão e ele vai dizer: amém. Isso vai acontecer. A igreja está elevando o nível. As mulheres vão deixar de ser escravas. Agora eu ouvi um amém aí, eu nem vou olhar para quem foi. Ai. Mas vão ser sábias leoas no seu arraial. Vão ser edificadoras da família. Vão preparar aqueles bolos cheirosos de cenoura que não preparam mais, aqueles pudim pampiano, até o Luciano vir, né? Aquele cuscuzinho. Vão voltar a botar perfume no pescoço para o seu marido. Isso é cultuar o Senhor também.
O que falta nas nossas reuniões hoje é choro, é lágrima. Nós não choramos mais, pastor Marcos. Está tudo tão treinadinho que nós não conseguimos mais sentir a presença do Espírito. Se não tiver um tecladista, a minha palavra ecoa e vai embora. Aí tem que ter um tecladista para trazer uma ambiência. E glória a Deus por esse irmão. Aos domingos de noite, a Igreja Madura de Garanhuns vai se reunir para celebrar as conquistas da semana. Eu vou repetir. Nós vamos ter tanto testemunho nesse tempo, de homens e mulheres e jovens, crianças posicionadas, que o domingo não vai ser para o culto da família, vai ser para a celebração do poder de Deus. Aquilo que na cidade foi alcançado, no domingo os santos vão se reunir e vão dizer: cara, eu ganhei uma família na minha célula. Puxa, que legal, irmão, eu alcancei um motorista de ônibus. Puxa, eu tive a experiência de falar de Jesus por uma caixa de supermercado. Cada um no seu lugar do corpo, não deixando os fardos para 2, 3. Amém? Todos pegando no arado e botando o instrumento na terra. Todos. A responsabilidade do menino que cuida do som, aos obreiros que recepcionam as pessoas com um sorriso, aos líderes maduros se preparando na instrução que vão dar nas casas, aos pastores, tirando tempo com o Espírito Santo, porque a coisa que pastor menos tem hoje é tempo com Deus, porque é uma demanda que não para, e por pouco está envolvido, sobra tudo para quem? Claro que só em Lajeado. Vocês estão entendendo? E Pedro não podia pregar o evangelho e ser líder da igreja de qualquer jeito. Era orgulhoso. E o último tratar é assim: ó Pedro, tá vendo o que tu tá vendo? Come. Não, mas eu não posso. Come, cara. Come. Eu santifiquei. Tem pessoas que tu não quer pregar o evangelho. Prega. Prega o evangelho para esses. Tem apóstolos Paulo sentado nas casas esperando o teu anúncio. Tem profetas Eliseu nas casas esperando a tua palavra. Tem Rutes. Vai chegar o tempo que nós vamos ver jovens tão cheios. Eu tenho uma expectativa, pastor Marco, para jovens, que eu fico doido. Eu levanto a minha cabeça: quem é que estão nas primeiras filas? Nas igrejas, quando eu me converti, estava escrito reservado. Sabe quem estava nas primeiras filas? As altas patentes. Sabe quem está hoje? Os fominhas, os sedentos por Deus, os apaixonados por Jesus. É vocês mesmo, cara. Crianças tomam os primeiros assentos. Sabe por quê? Porque elas têm fome de Deus. Elas querem. E eu aprendi uma coisa na prática. Depois de anos de fé, fui levado para dentro da minha casa. E os processos na minha vida foram bem doloridos. Eu sofri um acidente dia 4 de setembro, vai fazer 1 ano agora. Eu quase perdi a vida. Mas ali eu fui muito ensinado pelo Senhor. E eu gasto de lá para cá os meus dias olhando na minha vida. E por isso que a ceia tem uma representação muito grande. Porque o apóstolo Paulo diz: analise o homem a si próprio. Toda a ceia ela tem esse poder do homem parar tudo e se analisar. E eu gostei do que o pastor Marcos falou. Algumas igrejas proíbem pessoas de tomar a ceia, não porque é assim, mas ele disse: aquele que tem a consciência madura, tome a ceia.
Isso é entender o Evangelho, irmão. Isso é entender o Evangelho. Não vai mais ser uma disputa de ego, mas tu vai dizer onde eu posso usar o meu talento. Os músicos tomando as praças. Os músicos tomando as praças. Os mestres sentando com o tempo e discipulando os novos sedentos pela palavra. Os profetas dando destino. Todas as esferas, quem trabalha, os profissionais, testemunhando do Cristo no teu serviço. Porque se nós trabalhamos como cristãos, o nosso serviço tem que ser o melhor. Ele tem que glorificar Jesus. E lamentavelmente, a gente que está coordenando empresa lá, eu também tenho uma empresa no Sul, e tu não acha pessoas cristãs que dão um testemunho. Tu quer dar oportunidade, sabe o que acontece? Tu te decepciona. Que triste isso. Mas nós vamos entrar para um novo tempo. O tempo do Espírito tomar de volta o que é dele. Se coloque de pé, por favor, nós vamos orar aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Meu Senhor, eu te amo. São dias de posicionamento do corpo de Cristo. Nós não vamos mais permitir a vida de qualquer maneira. Não. E nós, em nome do Senhor, não vamos também falar aquilo que a gente quer falar, ou acha que sabe e sai falando, cuspindo nas pessoas. Há um equilíbrio sendo trazido para a terra. Há uma noiva consciente, equilibrada, cheia do Espírito, madura, de boas obras, justa, santa, tolerante com todos. Com todos. Hoje os púlpitos a gente tem que cuidar o que fala. Os pastores têm que cuidar o que escrevem. Com esses vídeos agora na internet, depende a frase de efeito que tu falar, tu pode ir preso. Tem áreas que não se toca mais, não pode mais falar nada. E para mim ainda o poder de Deus é o que destrói o pecado. A unção de Deus é que quebra o jugo. E pessoas estão aprisionadas há anos. E nós, em nome do falso amor, toleramos o pecado no nosso meio. Quem está aqui comigo? Em nome de Jesus, o Espírito professado pelo líder de sabedoria vai tomar esse lugar, aonde o pecado vai ser detectado como alvo. E nós não vamos mais ofender um ao outro, mas nós vamos libertar um ao outro. Homens e mulheres maduros, servindo os outros em amor. Assim como eu, que era para estar morto, o Espírito um dia me alcançou. E eu olhava para mim e eu dizia: mas quem é eu, Abner? Eu não sou nada, eu não tenho capacidade, eu tinha vergonha para tudo. Mais de 40 da minha família foram alcançados.
40, mais de 40. Eu tenho tios que eram cachaceiros de Caim e Valeta, primos drogados, feiticeiros no meio da minha família. Todos hoje são homens santos. Sabe por quê? Porque eu criei. E eu não só criei, eu falei do amor de Jesus. Eu desafio a igreja CCA a avançar sem medo. Invada as casas, gente. Mas antes, deixa o Espírito te levar para o quarto. Abre a porta. Volte a se apaixonar pelo joelho. Ele é incrível. Bote um fundi musical no Spotify e deixa o Espírito falar, só chora. Que falta é isso, a gente chorar. Falta a gente chorar. Pastora Cris, deixa esse leão rugir, tu tem uma força incrível aqui. Eu te encorajo a ser uma voz ainda mais ousada na intercessão de Garanhuns. Pega esses adolescentes e junta, os ensine a orar, os ensine a amar a oração. Convoca esse exército de pequenos, os capacite, os treine, para eles invadir as regiões celestes, pegar ferramentários altos e tocar a cidade de Garanhuns. Eu profetizo em nome de Jesus um vento de imaturidade para CCA ainda mais alto. Eu profetizo na Santa Ceia de hoje um vento de um novo tempo para essa casa. Vai se levantar alguns aqui assustadoramente, pastor. Vai se levantar. Vai se levantar alguns músicos que estão aí sentados entre as fileiras e alguns que nem estão na casa. Eles vão se levantar e ao dedilhar nos instrumentos, o Espírito de Deus vai libertar os cativos do cativeiro. Isso não é só música, não é só estratégia, isso é o poder do Evangelho. Isso aqui não é um lugar de treinamento simples, não. É uma infantaria se preparando para saquear as obras do diabo. Ninguém controla o Espírito de Deus, pastores. Vamos falar em língua estranha. Ninguém domina o Espírito de Deus. Ele operando, quem pode impedir? E eu profetizo isso. Visões claras sendo dadas para soldados aqui. Palavra de conhecimento sendo distribuída para irmãos neste lugar. Estenda suas mãos ao céu. Eu profetizo mãos que serão colocadas em famílias da cidade de Garanhuns, e milhares de testemunhos do poder do Espírito vai curar a cidade. Há um poder sobrenatural vindo para a terra e ninguém vai pará-lo. O Espírito de Deus, Ele quer a tua vida por completo. Tu está orando, Ele vai enviar Pedro para falar contigo. Toda doença na autoridade do Messias, eu te dou uma ordem: saia deste lugar. Toda paralisia na mente, toda mente cauterizada, saia agora na autoridade de Jesus Cristo. Há um espírito de manipulação na cidade. Dê sabedoria para esses homens e para essas mulheres, para desmascararem, assim como Paulo entrou naquela ilha e ele viu o espírito de engano.
dê a mesma sabedoria para os meus irmãos. E que os testemunhos de Cristo cheguem. Mergulhe, irmão. Mergulhe. Sejam batizados com o Espírito Santo, aquele que tem sede. Seja batizado com o Espírito Santo. Se tu deseja conhecer, Ele quer se apresentar. Seja batizado agora pelo Espírito Santo. Que os dons venham sobre a casa. Oralás. Profetas, levantem-se. Profetas da casa, levantem-se. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Que os mestres cheios do Espírito Santo comecem a treinar esse esquadrão. Em nome de Jesus. Que multiplique e multiplique e multiplique e multiplique tua paixão nesse lugar. Em o nome de Cristo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Unja os nossos olhos. Pode mais, irmão, vai, a água tem mais ainda. Vai mais fundo. Celebre, Jesus está na casa. Deixa Ele limpar tudo. Deixa. Deixa as lágrimas caírem no teu rosto. Deixa. Chore na presença do Rei. Ele está aqui, moço. O filho da Maria está na casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Curas. Ser a mensagem, liberar o teu destino, liberar o teu destino em mim. Não quero apenas cantar, eu quero ser a canção. Isso, celebre! Eu quero ser a mensagem, liberar. Hey! Vai! Vem, CCA! Vem pra fora! Bendito é o nome de Jesus. Apenas cantar, eu quero ser a canção. Eu quero apenas pregar, eu quero ser a mensagem. Olha, vocês estão ouvindo que esse menino está cantando? Eu quero ser a mensagem. Tu é a única Bíblia que a cidade de Garanhuns talvez vai ter acesso. Tu é a palavra que Garanhuns vai ter acesso. Levante-se nesse tempo. Se prepare mais, ore mais, jejue mais, leia mais, se apaixone mais. Isso, já tem um doido aqui, ó. Tem alguns aqui na frente, na mesa posta. É a fome dos santos. Ninguém mais vai segurar a igreja. Ela está sendo treinada para isso. É isso. Ninguém vai parar a noiva. Toda acusação, eu dou uma ordem no eixo do Espírito. Saia. Toda acusação para os meus irmãos
perca as forças. Tralalaço. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Isso. Mergulhe mais. Há poder de Deus aqui no lugar. Corelei, sei, colei, saço. Fale novas línguas. Tu que tem fogo, fale novas línguas. Solte o sobrenatural. Deixa o Senhor ser glorificado. Restaure forças. Tia Licobala Sobiria. Deixa Ele vir em ti. Deixa Ele preencher os vazios. Depressão, perca tuas forças agora. Maldade, eu te dou uma ordem, saia. Toda seta, em nome de Jesus. Que a liberdade venha sobre CCA e eles possam tocar a cidade em amor. Isso, profetas, se posicionem. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Isso. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo, o autor e consumador da fé. Ele é o centro da igreja. Ele ainda é o centro da igreja. Foi, soldado. Tu é um homem de alta patente. E nada mais, e nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais, e tudo perde o seu valor na presença do teu Espírito. Nada mais pode comprar, e nada mais pode roubar, e nada mais pode chegar aos seus pés. E nada mais, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Vamos lá, vamos lá. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. E eu só quero a ti. E nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. Satisfaz, e nada mais eu quero mais, e nada mais me satisfaz. Aleluia. Nada mais eu quero mais, e nada mais me Aleluia. satisfaz. E nada mais eu quero mais, e nada mais me satisfaz. A tua presença me satisfaz, e nada mais me satisfaz. E nada mais eu quero mais, e nada mais me satisfaz. A tua presença vale mais.